Fala pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai entender como funciona a interface de uma mineradora Watchminer, né? Pessoal, como vocês podem ver aqui, eu fui concebido, né, o acesso de um cliente. Vocês podem perceber que a gente está rodando o Watchminer Tool. O Watchminer Tool é um programa também de varredura, só que mais focado nas Watchminer, né? No caso, a gente tem o BTC Tools também captura os IPs das Watchminer, mas a Watchminer tem uma própria ferramenta de varredura de IP, também é muito boa, que eu deixei a desejar na explicação. Mas também o princípio de funcionamento aqui é o mesmo, tá? A gente pega o IP, bota a faixa aqui, o range, adiciona, clica em OK, ele vai fazer a varredura, tá bom? Mas o foco nosso principal aqui é explicar a interface de uma mineradora, né, Watchminer. Aqui na ocasião a gente tem os IPs listados, nós temos aqui bastante máquinas, no caso. Devemos ter aqui umas 15 máquinas, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 máquinas aqui operando, tá? Então, aqui a gente vai, eu vou entrar numa máquina aqui, isso aqui no Brás, eu vou entrar numa máquina aqui que já está rodando há bastante tempo. Isso aqui tá pegando? Pera aí. Acontece, pá. Beleza, eu vou pegar uma máquina aqui que já está rodando há um tempo e uma que reiniciou agora, tá? Para explicar para vocês as duas questões. Lembrando, pessoal, eu tô explicando para vocês a máquina especificamente já com o sistema Bixbit instalado. Bixbit ele é um custom firmware que as próprias Watchminers elas aceitam, porque é o único sistema que tem que a gente consegue ter um ajuste melhor na nossa mineradora, tá? Só que o que acontece? O Bixbit ele não altera muitas coisas com relação ao sistema original, tá? Então, o que eu estiver te falando aqui, explicando aqui, que está rolando aqui na máquina, no sistema original vai estar também igual aqui, parecido, tá? A única diferença é o logozinho aqui e as funcionalidades que o Bixbit tem na mineradora, tá bom? Então, vamos lá. Ótimo. Essa aqui ainda tem dois erros que vai ajudar a gente a entender o que a gente falou nas aulas de erro, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o modelo M30S++, provavelmente é de 108 tera, tá? Final IP é .26, .26, isso aqui é a M30S++, M30S++, tá? Então aqui a gente pode perceber que ela foi reiniciada, tá? Lembra, pessoal, que quando eu falei para vocês que quando a Watchmine ela reinicia, ela recomeça a mineração fazendo tuning? Pois é, aqui a gente tem Miner Status Tuning, um resumão do que está acontecendo com a máquina. A máquina ela ligou, está funcionando, mas ela está fazendo autoajuste, né? Ela está pegando os parâmetros antes de ela resetar de novo e iniciar a mineração com o hash rate nominal. O hash rate nominal da máquina, ele é 108 tera, beleza? Então, pessoal, aqui a gente vai entender o seguinte. Vou deixar sempre em inglês porque nem todos os navegadores vão traduzir, tá? Aqui ela já tem 6 minutos, ó. Aqui a gente tem um sumário. Sumário que a gente tem vou traduzir para vocês entenderem, fica melhor, né? Ó, tempo decorrido, né, de operação que ela tá ligada. Temos aqui o gigahash, né, no caso, conta em gigahash, igual a Antminer no estoque. Ela tá fazendo 23 tera, porque ela ainda não subiu tudo 100%. Tem os shares accepted, né, no caso 117 shares accepted. Tem os rejected. Velocidade do ventilador, velocidade do outro ventilador, de entrada e de saída. Lembrando que o Watchminer tem dois só, aqui registra já a velocidade dele. Tensão que a máquina está trabalhando, poder no caso é o consumo e o modo de energia está embaixo. Provavelmente o meu cliente aqui colocou em low power mode, né? Botou no modo de eficiência mínima. Logo aqui embaixo, pessoal, dispositivos. Aqui nós temos nossas hashboards. Lembra? SM0, SM1, SM2. Do lado, nesse campo aqui, a gente tem a frequência de cada uma em colunas, né? Em linhas e colunas, ó. SM0 650 de frequência, SM1 654, SM2 705. Aí aqui a gente tem ó, o terahash, né, que cada uma está fazendo individual e a soma total desses terahash. E aqui a gente tem uma média de 5 minutos, média de 1 minuto, média de 5 minutos e média de 15 minutos no hash rate de cada hashboard. Bem bacana, né? Logo aqui embaixo, além dispositivo, novas linhas e novas colunas. SM0 significa que a nossa hash 1 está com status vivo, né, live.
ela tem as fichas aqui, no caso, fichas eficazes, né? No caso aqui são 82 chips válidos, né? O modelo de 88 chips, 82 chips. Aqui nós temos a temperatura, tá? Temos a temperatura aqui, que a Hashboard está fazendo. E aqui, temperatura das batatas fritas, pessoal. Isso aqui não é batatas fritas, tá? Isso aqui é a temperatura dos chips no modo geral, tá? A temperatura mínima de 66, a média e o mais alto aí fazendo 83 graus. Temperaturas das Watchminers se basear por aqui, tá? Por aqui e por aqui. Aqui é a temperatura dela em si, ao todo, né? E aqui é a temperatura dos chips. Perdão. Para a temperatura do chip, você vai considerar essa daqui como a maior, tá? E para a temperatura da máquina em si, você vai considerar essa temperatura aqui, tá bom? Logo aqui embaixo nós temos as configurações de pool, resumo de configuração de pool aqui, ó, tá conectada na Branch, Gaviões, o nome do rapaz, e Bruno aqui, o nome da conta, né? No caso, o nome do trabalhador. Vemos aqui que ela foi... tem 0 erros detectados na máquina, tá? 0 erros, não aconteceu nada com a máquina. E aqui embaixo eventos de alteração. Por exemplo, ele tirou... aqui registrou um evento só. Event Action, Pulse Change, ou seja, ele fez uma alteração na pool, mudou aqui o endereço e botou esse aqui, ó, tá? Aí a máquina registra no log, tá? Basicamente, esse aqui é a nossa status, miner status, tá? Aqui tudo a gente consegue resolver já da máquina. Tudo, literalmente tudo. A gente não precisa se preocupar com outros cantos. Caso a gente queira saber o funcionamento da máquina, se está certinho, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Aqui a gente tem reiniciar o miner, né? No caso, a gente consegue reiniciar a mineradora e baixar logs, baixar o log lá, tudo codificado para a gente poder fazer a interpretação. E uma coisa que eu não expliquei para vocês é isso aqui, o UP frequência concluído. Quando terminar tudo aqui de autoajustar, esses parâmetros aqui mudam, tá? Só isso aqui de relevante. Saindo dessa tela aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês os menus aqui em status que são mais relevantes para você entender um pouco melhor. Eu vou falar aqui primeiro do registro da API do minerador. Aqui, pessoal, quando a gente clica aqui a gente consegue ver uma análise, né, que o próprio firmware ele faz no caso da saúde da hashboard, tá? Como a gente pode perceber aqui, a slot 0, ele está setando aqui, ó, chip, diff, no caso nonce, papapá, mas as informações mais relevantes aqui é que aqui a gente tem um resumão de como que os chips estão se comportando, né? Digamos assim, individualmente. Esse aqui, o C0, temperatura 55, nosso 814, entendeu? Erro 0, CRC4, principalmente aqui nesse campo dando no erro, né, na ocasião. Quando a gente tem erro 0, significa que a nossa linha aqui está completamente saudável, não tem nenhum tipo de problema. Basicamente é isso, entendeu? A hashboard está saudável, está funcionando sem problema e não tem nenhum problema aí acontecendo, né? Tanto no erro 0 aqui, tanto no erro 1 ou CRC1, né? No caso, esses parâmetros aqui tem que estar 0, 0. Como vocês podem ver aqui, algumas linhas dessa daqui, como o chip 1, o chip 2, vocês podem perceber que tem CRC1, CRC1, CRC0. Quer dizer o quê? Que teve um leve ruído. Aqui teve um leve ruído, uma leve instabilidade, mas que não aconteceu nada com a máquina em si, porque ele teve 97% aí de aceitação, né, de share, né, no caso. A gente pode perceber aqui que a gente teve um erro, vamos supor aqui, não um erro, né, mas um ruído muito maior no chip, por exemplo, 90, aqui, ó, 96, ó, no chip a gente teve um ruído muito menor nesse chip aqui, ó, muito pior nesse chip aqui. Você pode ver C61, tá? Aqui, ele registrou erro 1, CRC1, ele tem uma queda de eficiência de 96,8%. Então, ou seja, ele está fazendo menos hash, né, na ocasião do que os outros habituais. Assim como numa situação em que ele pode não registrar erro, tá? Ele pode não registrar erro, mas ele tá com uma... Ele não pode, pode apresentar menor nesse chip aqui, ó. Muito pior nesse chip aqui. Você pode ver C61, tá? Aqui, ele registrou erro 1, CRC1, ele tem uma queda de eficiência de 96,8%. Então, ou seja, ele está fazendo menos
menos hash, né, na ocasião, do que os outros habituais. Assim como numa situação em que ele pode não registrar erro, tá? Ele pode não registrar erro, mas ele tá com uma, ele não pode, pode apresentar, não pode apresentar, ele pode não apresentar ruído, né? No caso, mas ele tá com uma eficiência mais baixa, de 94,4%, né? Então aqui a gente tem, galera, um resumão aqui de como os chips das hashes individualmente estão se comportando, como o slot 1 e o slot 2. Tá? Basicamente essa página aqui é isso. Temos aqui o registro do sistema também. Vamos entrar aqui agora para a gente conferir. Tá? Aqui é todo o nosso log, todo o nosso registro de log, igual lá na nossa Antmine. Lembra da nossa Antmine? Que a nossa Antmine também tem um log bem confuso, que aqui a gente pode tirar com base algumas informações para saber o que está acontecendo com a máquina, mas também a gente pode entrar naquele âmbito, né, de não haver necessidade disso, visando que não tem necessidade de a gente interpretar um log se a gente tem uma máquina que dá todos os códigos, entendeu? Então é isso aqui é um kernel mais detalhado, você pode jogar isso aqui para uma IA, interpretar, ou alguma coisa do tipo, para você saber o que está acontecendo aqui em si com a máquina, tá bom? Nós temos aqui também a parte de registros de mineração. Essa parte aqui é interessante porque se você tem uma máquina original, a máquina está funcionando 100%, nunca trocou uma controladora, por exemplo, aqui você consegue medir quantas alterações foram feitas, né? Quando essa máquina foi ligada primeiramente, quantas alterações foram feitas, né? Você pode perceber aqui, ó 12 de outubro de 2023, tá vendo? Que essa máquina ela teve o primeiro registro de alteração de pool. Então a gente consegue estimar aí que essa máquina está indo para 3 anos de utilização, entendeu? Então assim, bem bacana isso aqui se você não fez nenhuma alteração de controladora no equipamento, tá? Aí teve as mudanças de pool, tá? Empty, vazio, F2 pool, tá vendo? Teve todas as alterações aqui. Várias pessoas trocaram, né? Essa máquina, ó, Juca Hold Test, depois foi para Reito Ordenari, tá? Tá vendo? Depois foi para Corinthians. E é isso, ó. Temos um histórico aqui de troca, né? No caso de registros na mineradora, né? Processos e visão geral, não tem muito o que dizer. Isso aqui são as coisas principais. Mas visão geral tem uma questão aqui para se atentar, tá? Para a gente verificar a versão da máquina, versão da controladora, né? Versão da fonte, a gente pode entrar aqui para a gente saber mais detalhes da máquina, tá? Aqui a gente sabe que é uma M30S++, sabemos que ela tem uma controladora H616 CB6V10. Lembra das controladoras das aulas que eu falei? Então a gente sabe, sem precisar abrir a máquina, a gente sabe que ela tem uma CB6V10 e tem uma fonte P222B, tá? Então aqui bem bacana, DHCP, o IP da máquina na rede, tá? Total de memória utilizada na controladora, tudo certinho aqui, tempo de atividade 20 minutos. É isso, versão do firmware também a gente consegue encontrar aqui, ó, 2024 do 11/8. E é isso, tá? Visão geral. Em sistema, pessoal, lá na própria aba do sistema a gente tem aqui o fuso horário, né? Que a gente pode sincronizar aqui no sistema. Essa sincronização de tempo aqui, acredito que eu não sei para que serve, né? Talvez, mas irrelevante, acredito eu. E a administração. Temos aqui a senha do minerador, conseguimos alterar a senha do minerador, tá? E reinício. A gente tem como executar um reboot, né? Não é nem reinício isso aqui é um reboot. Pessoal, configurações, a parte mais legal aí, mais importante. A gente tem aqui o primeiro campo interfaces, né? Que a gente consegue editar se coloca DHCP, acredito eu, ou IP fixo. E apareceu a mensagem do Ndesk. Espera aí, já pausa. Ou DHCP, né? Aqui eu não vou mexer porque eu não quero alterar nada aqui do rapaz, então eu vou deixar quietinho. Aí a gente vem para configurações do minerador. Pessoal, no firmware original não tem essas funções aqui, tá? Não tem. Não tem. Só tem aqui configuração de pool. Na Watchmine já é diferente. Aqui a gente tem que escolher qual é a moeda que a gente vai minerar, né? Em piscina, no caso, é pools, né? A gente tem que colocar personalizado para editar e colocar o nosso endereço da nossa pool aqui, né? A gente coloca personalizado, coloca lá F2Pool, via BTC, Bryce, etc. Trabalhador do pool, no caso é o nosso nome de work, a gente coloca aqui, ó. Lembra aquele nome, ponto, traço, entendeu? Beleza, e aqui é senha, qualquer coisa, tá? Caso ele deixou só uma configuração,
Beleza, salve e aplica, a máquina já vai subir para sua pool. Aqui, pessoal, a gente tem o overclock, é uma aba aqui que a gente consegue fazer presets, né, no caso. Ó, modo ventilador. A gente consegue criar perfis, tá? Perfis de frequência, tá? A gente fazer um autoajuste personalizado aí. Refrigeração líquida é nosso modo imersão, igual ao Antminer. Unidade de alimentação adicional. Isso aqui é para fonte que não é original da máquina. Se eu não me engano, é a mesma função que tem no Venice, tá? Modo ventilador alto ou manual, é que a gente consegue controlar a velocidade do ventilador, tá? E é isso. Perfil de ajuste automático, mais baixo se falhar. Ou seja, a gente consegue criar perfis se a máquina falhar e ir reduzindo para os perfis que a gente for fazendo aqui por personalização, tá? Essa aba overclock trata somente disso. Aqui a gente tem um seletor de perfil. No caso aqui a gente tem já o meio que pré-definido pelo Bixbit. A gente consegue um perfil baixo, um perfil normal e um perfil alto. Tá? A gente consegue ativar o seletor de perfis e a gente consegue aqui fazer alterações, né? No caso, perfil mais baixo, se a temperatura do chip for superior a 90. Aí o chip aqueceu, vai reduzir. A gente consegue fazer esses ajustes automáticos aqui com cada característica que esse campo aqui está nos dizendo. Entendeu? Temos aqui o controle da fonte de mineração. Até no Bixbit, na Watchmine, a gente tem um controle da ventoinha, né? No caso ali, o controle da fonte de alimentação da máquina. Como, por exemplo, aqui, atualizar a firmware da fonte. Ó. Esta aba serve para configurar a fonte de alimentação para o modo de resfriamento por imersão. A atualização do firmware da fonte de alimentação é necessária apenas para desativar a verificação da ventoinha quando o ASIC estiver imerso em líquido. Ou seja, se você colocar a máquina no modo imersão, você precisa atualizar o firmware para poder desativar a ventoinha. Porque se você tirar na tomada, vai dar erro. A fonte vai dar erro, entendeu? Então a gente precisa de contornar essa como é que pode ser? Verificação para a máquina poder iniciar normalmente, tá? Como vocês podem ver aqui, como esse filme já o Bixbit já é atualizado, ó, para desativar a verificação da ventoinha da fonte de alimentação para resfriamento por imersão, basta usar o botão desativar a ventoinha. Se desativar a verificação da ventoinha não funcionar, será necessário atualizar o firmware da fonte de alimentação. Você pode marcar essa opção, mas se não funcionar, você tem que atualizar o firmware da fonte de alimentação, tá bom? Também temos essa situação aqui. Aqui a gente vem para tábuas, no caso as tábuas são as hashboards. Aqui é bem legal que a gente consegue desativar os slots automaticamente em caso de erro, tá? Se der erro numa hash, ele já não sobe as outras. A gente consegue ter essa autonomia aí. E é isso, aqui acho que é a função mais importante do Bixbit, né? Temos limite de temperatura ambiente, enable, né? Se a gente habilitar, a gente consegue definir parâmetros aqui para a máquina parar de funcionar, entrar em suspensão no parâmetro que a gente definir, tá? Dá E para temperatura fazer fria, imersão em óleo mineral, mesmo o a princípio dos gente transformadores. Cara, a tua ideia parece muito boa na temos aqui teoria. padrão, né? No caso, o firmware ele vai. Essa função aqui é interessante porque, por exemplo, se a gente identificar, se a controladora identificar, a máquina identificar que a temperatura ambiente está estável, ele vai aumentar a frequência dos chips, né? Para tentar, se tiver muito abaixo da temperatura ambiente, vai aumentar a frequência dos chips, vai aumentar o teu hash um pouquinho para poder equilibrar a máquina com a temperatura ambiente. Se tiver no manual, a gente consegue determinar aqui para a controladora o que seria uma temperatura fria. Então, por exemplo, 20 graus. Se a máquina chegar a 20 graus, vai aumentar a frequência do chip, né? Ou que você pode ver que é 35 graus o padrão, né? Então, por exemplo, se chegar a 35, vai manter a operação. Se chegar a temperatura 30, vai aumentar a frequência do chip para poder tentar manter a temperatura ambiente da máquina em 35 graus. Semelhante à temperatura target das antiminers, tá? Basicamente é isso aqui, padrão, temperatura ambiente ou manual, beleza? O padrão é esse aqui. Então, pessoal, outras funções temos também a AMS controle, monitoramento, aqui é a nossa função de API, tá? A gente consegue entrar no Bixbit AMS, que é um site que a gente consegue listar os nossos Watchminers nesse site e mandar comandos remotamente, porque a gente vincula uma chave API. No caso, lá no aplicativo. No caso, a chave API dessa máquina aqui, ó, é essa daqui, está instalada em uma conta de alguém. Tá? No caso desse cliente aqui que está usando essa máquina. Ou seja, ele consegue monitorar a máquina por lá tranquilamente, sem problema nenhum.
Então é isso, pessoal, aqui, visando aqui já explicando para vocês, correu todo o tempo. Lembra que eu falei para vocês? A máquina ela estava já 20 minutos fazendo tuning, resetou o tempo decorrido e já está 3 minutos funcionando, 4 minutos funcionando. Lembrando, pessoal, a máquina M30S Plus Plus era para fazer 108 tera, mas ela está em modo de energia de baixo consumo. Então ela vai fazer 100.000 GHz aí, no caso, 100 tera, tá? Esse é o nosso vídeo explicando como funciona a interface da WatchMiner, né? E já encerrando aqui, pegando aqui de antemão, a gente vai ver aqui, ó. Lembra que eu falei que os erros aparecem logo aqui em cima? Ela está minerando há 6 dias, tá? Mas ela está com 2 erros aqui de funcionamento. Então, esse aqui já quebra, né? No caso, aquela nossa questão já valida o que a gente falou, que é a máquina aqui, ó, já registrou 2 erros. 206 e 230. 20 e 30, né? 2030. Aqui a gente consegue ver ó, que a taxa de rejeição das pools está muito alta. Verifique a rede ou a configuração dos pools. Aqui a gente tem problema de conexão local, tá? Registrou o evento de erro. Estabilizou a internet? Estabilizou a internet, porque a máquina está funcionando aqui, ó. Normalmente, entendeu? Mas ela está com share de reject muito alto, tá? Inclusive, esse cliente ele tem que se atentar a isso. Às vezes reiniciar a máquina, dar uma reiniciada no roteador, verificar a conexão para poder resolver isso aqui, tá? Com share de reject muito alto, tá? E o outro erro, o erro de tensão. Lembra que eu falei para vocês que se bater 200 ou um pouco abaixo disso, já registra a tensão aqui, o erro de tensão? Então, esse erro, pessoal, aconteceu 28 de março. Ó, 28 de março. A gente já está dia 3 de abril, tá? A máquina até hoje, ela não parou de minerar. Tá fazendo um pouco menos? Tá fazendo um pouco menos. Por quê? A máquina reduz um pouco o poder para poder compensar essa perda de tensão na entrada. Lembra que a máquina é bastante inteligente? Então, a máquina não deixou de minerar. Funciona um pouquinho baixo, mas continua minerando. Entendeu? Então, pessoal, é isso. Aqui é uma aula aqui explicando sobre o funcionamento da WatchMiner, da interface da WatchMiner. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E fica aí com os próximos conteúdos aí dos próximos módulos seguintes. Valeu? Passou escuro baixo. Tem escuro baixo. Tem mais um. Já pegaram o escuro baixo? No começo do round passou escuro baixo. Do longal meio. Entra na varanda. Lancei pra varanda. Tá fundo. Fundo morreu, fundo morreu. Meio. Tá meio.